A porta do peixe. Essa é a segunda porta que Neemias restaura. Neemias e sua equipe, todos aqueles homens cujo coração foi movido por Deus para restaurar a cidade de Jerusalém. Essa porta ela fala a respeito de áreas, não apenas um aspecto. O peixe pode ser interpretado não só por um aspecto, mas a Bíblia abre um entendimento a respeito do peixe, no sentido do que ele diz respeito do que toca a nossa vida. A porta do peixe propriamente dita em Jerusalém era a porta por onde o pescado que vinha ali do mar da Galileia era comercializado. Era por ali que ele entrava e saía. Nesse sentido, a porta do peixe ela fala a respeito das nossas trocas, dos nossos negócios, do nosso trabalho, das nossas relações comerciais, da nossa renda, do nosso trabalho assalariado. Fala disso. E isso precisa ser restaurado por Deus. Isso precisa ser santificado na minha e na tua vida. Isso tem que estar diante de Deus. A gente costuma ouvir muito hoje em dia que não devemos fazer e que não há diferença entre o nosso trabalho secular e o nosso ministério, o nosso trabalho na igreja, a nossa vida cotidiana semanal com a nossa vida eclesiástica, a nossa vida na igreja. E realmente não há. A nossa vida é um todo para Deus. Então, se isso é verdade, e de fato é, as minhas finanças, as minhas relações negociais, as minhas trocas, têm que estar restauradas diante de Deus. Eu tenho que ter as minhas finanças em ordem. Eu tenho que ter as minhas contas em ordem. Eu tenho que dar o passo conforme a minha perna. Eu tenho que honrar os meus compromissos. A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor. A única coisa que eu dever é o amor, que eu fico é uma dívida eterna que eu tenho para com o meu próximo e para com Deus. Então, hoje em dia, nesse tempo que a gente vive de tanta ostentação, onde as pessoas são valorizadas pelo que têm, pela quantidade de bens, pelo aquilo que demonstram, pela roupa, às vezes por um simples bordado na sua roupa ou na sua bolsa, na sua mochila, no seu relógio. As pessoas são valorizadas e querem ser reconhecidas e valorizadas por isso. Isso para Deus não é nada. Isso para Deus é lixo. Tudo isso vai passar. Deus pode me fazer e te fazer nos vestirmos com o melhor dessa terra. Deus pode fazer isso. Mas isso é uma consequência, não é algo a ser buscado. As nossas relações de troca, os nossos negócios têm que ser santificados, puros e limpos diante de Deus, sem a intenção sempre de ganhar dinheiro, de levar vantagem, de passar a perna. Como é complicado hoje em dia, como é difícil hoje em dia a gente vê as pessoas no meio, na igreja, preferem contratar pessoas que não são cristãs do que pessoas que são cristãs para prestar serviço, para pintar uma casa, para fazer algum trabalho, para limpar uma casa, ou mesmo para qualquer trabalho que for feito fora, até para comprar um carro, negociar alguma coisa, porque se incomodam muito quando fazem negócios com cristãos. Isso é uma vergonha para nós. Isso é uma vergonha para o povo de Deus. Porque essa é uma área que Deus deseja restaurar. Nós precisamos, Deus veio para salvar o homem na sua integridade, inclusive no seu bolso, inclusive nas suas finanças. Eu não estou falando de dízimo, de oferta ou de qualquer coisa parecida. Eu estou falando de conduzir a nossa vida financeira de uma maneira correta. Essa porta do peixe representa, entre outras coisas, isso. Relações comerciais dignas, relações santas, onde eu pago o que eu devo, eu cobro o que é justo, eu não cobro além, eu pago em dia, eu recebo em dia, eu presto um serviço de qualidade, eu faço com excelência, eu faço o meu melhor. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos diferentes do mundo, mas hoje em dia o mundo está se sobressaindo nesses termos. Quantos de nós, eu acabei de falar, estão contratando serviços de pessoas, deixando irmãos de lado por conta de problemas nos prazos, problemas nas entregas, problemas na qualidade do serviço e preferindo pessoas que não conhecem a Deus porque têm mais compromisso do que os que deveriam honrar o nome de Deus através do seu trabalho, inclusive. É muito triste isso, é muito triste. Falando de outro aspecto que o peixe representa, agora entrando na questão, falamos no primeiro momento da porta das ovelhas. Quando nós nos tornamos ovelhas do Senhor, quando nós nos convertemos,
nós vivemos aquilo que a Bíblia chama do primeiro amor. E é nesses momentos que nós, da vida cristã, que nós experimentamos uma efusão, né? Uma explosão dentro de nós de amor, de evangelismo, de pregar para o próximo. E isso também fala a respeito da porta do peixe. Jesus disse para Pedro que de agora em diante você será pescador de homens. Então, fala da rede que é lançada no mar, que o reino de Deus é semelhante a um pescador que lança sua rede e depois de recolher todos os peixes, separa os peixes bons e os ruins. Os ruins ele devolve para o mar e os bons ele recolhe. Os bons são aqueles que são salvos. Os bons são aqueles que são apanhados pelo Senhor, não apenas pela sua utilidade, mas pelo seu coração. Porque Deus não busca a nossa utilidade. Quem busca a utilidade do homem é Babilônia. Babilônia é que quando levou cativo Daniel, lá os seus amigos e todas aquelas levas de judeus, selecionou os melhores. Quem busca a qualidade, quem busca o melhor, quem busca o mais bonito, o mais inteligente, o mais de boa aparência, o mais vistoso, é Babilônia. Agora, quem busca o coração é Deus. E Deus vê o teu coração independente da tua posse, independente da tua aparência, independente do que você apresente, dos seus títulos, dos seus dons. Deus vê o teu coração, assim como ele viu o coração de Davi no meio de todos aqueles irmãos, chamou o mais caçula, ali o mais novo, né? O caçula, para ser rei, não o primogênito. Deus é sempre isso, o interior do coração. E por isso que os peixes bons não são necessariamente os mais úteis, são aqueles que realmente têm um coração voltado para Deus. A porta do peixe fala disso, fala tanto de evangelismo, de eu ganhar almas, de eu não esquecer que o reino de Deus é só para mim. Estou salvo, encontrei a Deus, encontrei a Jesus, agora minha vida vai mudar e eu não vou falar, eu não vou dar testemunho, como eu falei no primeiro momento, através de todas as áreas da minha vida, inclusive nas finanças. Não. A porta do peixe fala de eu ganhar almas ao meu redor. A Bíblia diz, o que ganha almas é sábio. É ganhar almas ao meu redor de todas as maneiras e recursos possíveis que Deus colocou na minha mão, inclusive o meu testemunho, a minha conduta e as minhas finanças. Isso é a porta do peixe. Isso é o lançar as redes. Isso é eu lançar ela e aí quem vai decidir? Quem vai decidir os peixes bons e ruins? Não sou eu. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Então, é Deus, são os anjos que vão decidir quais são os bons e ruins, os anjos eleitos de Deus, ou seja, o próprio Deus quem vai decidir. O meu trabalho é lançar as redes, e eu lanço as redes dando testemunho, eu lanço as redes pregando a palavra de Deus, eu lanço as redes gravando um vídeo como eu estou gravando aqui hoje, usando os recursos que Deus me deu no meu cotidiano, de todas as maneiras possíveis. Eu lanço as redes sendo um bom funcionário, cumprindo com o meu horário, cumprindo com aquilo que foi combinado com o meu patrão, cumprindo com o que foi combinado com o meu empregado, se eu sou o patrão, cumprindo com o que foi combinado com a minha família, honrando a minha família, honrando a minha liderança, ou seja, sendo um cristão verdadeiro em todas as áreas da sua vida. Eu me lembro que eu li uma história de um homem que, na época da Segunda Guerra Mundial, um conde alemão, que foi condenado ao fuzilamento porque ele, de certa forma, ele estava inserido no meio do Partido Nacional Socialista, do Partido Nazista, mas ele era cristão. Então ele começou a abandonar, quando a coisa começou a desvirtuar totalmente, e ele foi abandonando e pregando contra os princípios do nazismo. E no dia do julgamento desse conde, desse homem, ele ia ser fuzilado, e de fato foi, ele foi inundado por uma paz muito grande. E o juiz que julgou e condenou ele disse uma frase muito interessante. Ele disse, só existe uma coisa comum entre o nacionalsocialismo e o cristianismo. Ambos exigem a totalidade do homem. O cristianismo exige a minha, a tua totalidade. C.S. Lewis, o famoso autor dos Crônicas de Nárnia, entre muitos outros livros, disse, se você deseja uma religião confortável, eu não te recomendo o cristianismo de maneira nenhuma. Não é confortável, porque você vai precisar tocar em áreas desconfortáveis, áreas dolorosas da tua vida, a exemplo de tudo aquilo que foi falado nos primeiros vídeos dessa série, quando nós traçamos um diagnóstico daquilo que está nos colocando no vale, daquilo que está nos colocando numa situação de depressão, de buraco, de poço sem fundo. Então,
para nós sairmos desse poço, para nós encontrarmos o nosso propósito em Deus, é necessário buscarmos em Deus a restauração em cada área da nossa vida. E a porta do peixe é uma dessas áreas. Imprescindível. A segunda porta a ser restaurada, nossos negócios, nosso testemunho através dos negócios, através do nosso trabalho, nosso testemunho através da nossa vida, ganhando almas, sim, através dos nossos recursos, quer materiais, quer força de trabalho, braçal, intelectual, quer o nosso tempo vendido no nosso trabalho em troco de um salário, porque tempo é vida, e vida, quando você está ofertando sua oferta, seu dízimo na igreja, você está dando da sua vida. É isso que Deus nos chama para fazer. Viver uma vida integral, uma vida total. Essa é a vida que Deus nos chama, uma totalidade da nossa vida voltada para Ele, restaurada por Ele. E é sobre isso que as 12 portas de Jerusalém falam, de uma vida totalmente restaurada, funcionando praticamente, de maneira prática, para o Senhor e para a glória do Seu nome, onde nós possamos desfrutar da Sua presença, sem sentimento de culpa, sem peso na consciência. Amém? Que Deus te abençoe. E se essa palavra falou contigo, que você possa compartilhar com seus irmãos e seus amigos e que ela possa alcançar muitas outras vidas. Curta, não esqueça de compartilhar, siga-nos para que possamos alcançar mais vidas e que Deus, na sua infinita graça, através do seu Filho Jesus Cristo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele para Ele, até a vinda dele. Amém.